iniciamos mais um estudo, recebendo a todos bem-vindos, bem-vindas, e a semana passada nós iniciamos aqui com a história do Espiritismo, e para chegar até Allan Kardec, para chegar nos livros basilares que dão base à doutrina espírita, nas nossas conversas de preparação, nós chegamos à conclusão que seria importante trazer os que antecederam a Kardec, né? Senão dá a impressão assim, o Espiritismo começa em 1857 com o Livro dos Espíritos, e parece que é daí para frente que tudo começa. E é importante, como nós já dissemos a semana passada, já passeamos, pela história das Irmãs Fox, nos Estados Unidos, depois esse caminho até a Europa, onde aí sim, eu chamei de gestação dos Estados Unidos, com a história das Irmãs Fox e outros tantos médiuns, Depois nasce na França com Allan Kardec e a doutrina espírita propriamente dita, no seu sentido de concretude através dos livros, e o seu crescimento aqui no Brasil. Então, dando esse panorama, eu passo a palavra aí para o seu Almério. Então, tá bom. Sejam bem-vindos todos eles que estão conectados conosco nesse trabalho que nós estamos iniciando, e que todos nós sejamos felizes na tarde de hoje com a nossa exposição, que possa levar entendimento e ajudando as pessoas na compreensão do surgimento da doutrina espírita entre nós. Na semana passada, nós falamos sobre as Irmãs Fox. E está registrado que o Espiritismo tem uma data que dá início à doutrina espírita, que ficou na data de 31 de março de 1848, com aquelas manifestações de batida, de arranhaduras, que ocorreram na casa das Irmãs Fox. Então, dali para frente, ficou registrado que o Espiritismo tinha iniciado ali. Mas, verificando outros estudiosos também da época, e muito antes das Irmãs Fox, desse acontecimento, nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa do Emanuel Swedenborg. Esse senhor, de uma inteligência muito apurada, uma pessoa bastante instruída na vida profissional, de uma inteligência ímpar, ele coloca na sua obra aqui, no relato que eu tenho, muitos conceitos que estão na doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, está citado por ele no trabalho que ele desenvolveu, como médium, como visionário das coisas. Então, ele coloca que, por exemplo, para citar o trabalho que ele desenvolveu, que não foi somente o trabalho das Irmãs Fox, das pesquisas que foi realizado ali, ele coloca que o mundo espiritual, para onde nós iremos depois da morte, é de várias esferas. Então, o que ele coloca nessas várias esferas? Cada um de nós, ao desencarnar, de acordo com a nossa condição espiritual, cada um vai se situar numa dessas esferas. Na doutrina espírita, nós não encontramos isso. Quem pode dar uma resposta? Exatamente, seu Almério. Isso mesmo. E já que o senhor está falando dele, o senhor já está trazendo uma ponte entre ele e o Espiritismo, mas eu gostaria de falar que quando veio a pesquisa aqui, sabe que nome ele recebe? É como
estudar também a cultura, o Swedenborg, ele é um polimata. Eu falei, o que é um polímata? Polímata, seu Homério, vem do grego e quer dizer a pessoa que tem um grande conhecimento em vários assuntos. Olha que coisa. Exatamente. Então, falando um pouquinho dele, ele, né, e aí ele nasce em 1688, então antes das Irmãs Fox, bem antes, e ele é um pastor luterano, né? Pais muito abastados. E aí é interessante que o que me chamou a atenção é que ele vai de cientista a inventor, a místico, a filósofo, geólogo, biólogo, astrônomo, estudou psicologia também, anatomia, hidráulica. Eu fico pensando, né? Como o senhor falou, porque quando o senhor falou, ele tinha uma inteligência, mas é importante, né, falar que inteligência era essa? De diversas áreas do conhecimento, um profundo conhecedor dessas áreas, né? Então, eu achei importante trazer que ele teve uma atuação muito intensa na vida acadêmica, na vida científica, na vida social, né? Ele era considerado filósofo, teólogo, inventor, político. Ele também entrou na política, ele foi membro atuante do parlamento, porque quando o pai dele faleceu, ele ficou no lugar do pai por vários anos. Ele apresentou muitas propostas para desenvolvimento industrial, financeiro e social da Suécia. Então, além de literato e poliglota, ele falava 10 idiomas. 10 idiomas, achei assim, isso para falar dessa questão. Agora, voltando para o que o senhor falou das esferas, é o que nós aprendemos, sim, né, no Espiritismo, né, que aí do átomo ao arcanjo nós temos um processo de evolução, e aí nós temos, sim, essas, né, nesse movimento evolutivo existem, né, essas esferas de evolução, e também a gente pode olhar como planetas, né, onde as diferenças de evolução também estão presentes, né? Também. Aproveitando todo esse conhecimento que ele traz, veja a importância do conhecimento geral das coisas para você também compreender as leis naturais que regem o nosso universo aqui e a nossa vida também, né? Por isso que a doutrina espírita fala a importância de estudar, 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 mas dá uma impressão, e quando se fala em estudar o espiritismo, dá uma impressão que é só estudar o livro dos espíritos, evangelho, mediunidade, e só isso. Eu acho que quando a gente fala que é importante estudar a doutrina, sim, estudar a doutrina que está codificada aí, mas estudar toda essa parte do conhecimento que envolve o conhecimento geral das coisas, para você compreender o que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Você não vê essa importância também nessa colocação do Swedenborg aí pelo conhecimento que ele tem? Ele também foi também, né, um grande estudioso da Bíblia, estudou profundamente a Bíblia, né? É importante essa parte, seu Homério, porque o que acontece é que aos 56 anos de idade, né, aí que começa ele tem uma revelação, né? Ele tem uma revelação de que ele precisa dar um sentido mais interno, mais espiritual da Bíblia. Só que aí ele começa já questionando, né? Ele começa a questionar Deus. Por que se Deus é a causa primeira e primária de todas as coisas, já divide em três. Se ele é uno, como é que pode ser três? E aí a igreja da época já colocou aí dificuldades e barreiras, né? E ele questiona também como é que esse Deus sacrifica o filho na cruz. Agora, imagina o senhor, né, na época, ele trazer esses questionamentos da Bíblia, já que o senhor trouxe a Bíblia, né? Ele tem esses questionamentos e foi muito atacado, né, na sua época por conta dessas.
na verdade, ele foi bastante questionado, encontrou muita dificuldade, né, com a igreja da época, né, com os pastores lá. Ele cita um caso, né, que ele acompanhou o sepultamento de um amigo, de um conhecido, enquanto descia o caixão na sepultura, o amigo está do lado dele, conversando com ele, falou, mas por que estão me enterrando aí se eu estou em pé aqui do seu lado? Né? E o padre ali fazendo as orações ali para o sepultamento, e então o sacerdote lá diz que Deus, no dia de amanhã, possa levantar ele e colocar ele de pé outra vez. Mas por que fazer eu levantar de pé? Eu estou aqui de pé do seu lado, aqui, estou inteiro aqui. Aí já estava manifestando a mediunidade, seu Homério. Isso. Mediunidade de clareaudiência, mediunidade de audiência. Né? Então, são esses acontecimentos, esses fenômenos, que criava a dificuldade dele com a igreja, com a religião da época, né? Então, o pensamento dele também foi bastante difícil para ele desenvolver as ideias dele, não é? Então, o senhor trouxe essa, tem uma outra marcante também, seu Homério, que ele estava... três são bem famosas e uma delas é essa. E teve uma outra, ele estava jantando em Gotemburgo. E aí ele começa a contar para as pessoas que estavam lá que às 6 horas da tarde tinha havido um incêndio em Estocolmo, só que ele estava a 405 quilômetros, 400 quilômetros de distância que Gotemburgo tem de Estocolmo. E aí ele estava contando que estava pegando fogo, inclusive estava pegando fogo na casa de um vizinho dele, né? E estava ameaçando a própria casa dele. Aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo 2 dias depois, porque, né, imagina, nós estamos falando em 1600, comecinho do século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Aí ele recebeu com alívio, né, 2 dias depois, que o fogo tinha parado a 3 portas da casa dele, seu Homério. E foi tudo confirmado, né, que teve exatamente esse incêndio e a exatidão da hora, quando ele recebeu a primeira impressão. Então, ele também tinha a vidência à distância, na clarividência, ele conseguia ver... A clarividência, a visão à distância. A visão à distância. E uma outra também, que essa é mediunidade mesmo, né? Ele visitou a rainha da Suécia e a rainha pediu para ele que ele contasse para ela alguma coisa do irmão falecido. Né? E aí, no dia seguinte, ele vai até a rainha e cochicha alguma coisa no ouvido dela. A rainha ficou pálida e depois ela explicou que era alguma coisa que só ela e o irmão tinham conhecimento. Quando eu vi isso, seu Homério, sabe o que eu lembrei? Do Chico Xavier, quando ele... Chico, quantas psicografias... Eu lembro até da Nissete Bruno falando, né, que quando ela recebeu a psicografia do filho, ali tinham coisas escritas que só ela e o filho sabiam. Então, a gente vê que já 1700 e alguma coisa, né, achei bem interessante essa... E também ele sentia, seu Homério, ele dava o nome de... Ele sentia uma espécie de vapor que se exalava dos poros do corpo dele. E aí, pronto, a gente tem aí o ectoplasma, né, estudado pelo espiritismo. Né? Então, ele tinha a vidência mediúnica em estado de vigília, ele tinha audiência mediúnica e tinha efeito físico também. E tinha o efeito físico também. Então, ele era um médium praticamente completo, né, Delmar? Ele tinha todos esses quesitos na alma para realizar todos esses fenômenos e trazer para a luz da humanidade esse outro lado da vida que até hoje também
meia encoberta aí, não está muito esclarecida ainda devidamente, porque quando você fala do mundo espiritual, da vida após a morte, e que a vida continua, e que há outros lugares, sem ser esse daqui, muito melhor do que esse, mas tem outros também um pouquinho pior do que esse, as pessoas ficam assim meio indecisas, falando, onde você vai tirar essas ideias todas? Como comprovar isso? Onde está escrito? Mas isso já está registrado em todos esses acontecimentos dessas pessoas muito antes de nós, e não é desse século aqui, não, séculos passados aí, que já estão registrados, desenvolvidos, praticados, e poucos foram aqueles que deram atenção para esses acontecimentos, estudaram, desenvolveram, praticaram, e deixaram escrito, né? Muita coisa, nesse assunto que a gente está tratando aqui. Mas, como coloca também uma colocação da doutrina, que para a revelação dessas coisas precisa que o tempo também seja propício, né? Então, como está colocado aí na Gênesis, aí outros livros, obras póstumas, que os tempos estão chegados, mas acontece uma coisa interessante também, que quando fala que os tempos estão chegados, a gente logo pensa que é agora, né? É já. Já é amanhã, já começa. E não é assim, né? Nas leis naturais, na lei de Deus, as coisas vão muito vagarosamente, muito devagar, né? Esperando de nós o nosso preparo, o nosso desenvolvimento para ir entendendo, aceitando, compreendendo todas essas coisas que ainda está por vir. O tempo estão chegando, os tempos, mas os fatos ainda não chegaram concretamente. E quando alguma coisa começa acontecendo que foge um pouquinho do nosso cotidiano, do nosso costume, nós ficamos apavorados, não é isso? Por exemplo, esse momento que nós estamos passando agora com essa pandemia aí, né? Será que é os acontecimentos chegados que já estão se realizando? Será que é esse? Também fica uma dúvida. Mas o Swedenborg também coloca aqui nesse livro que eu tenho aqui, que esse momento terá que chegar para a purificação dos homens na Terra também. Esse momento também vai chegar uma necessidade para a purificação das almas, fazer uma certa, ele fala, parece que é uma limpeza que ele fala, né? Então, de tempos em tempos acontece esses transtornos, justamente para o melhoramento do homem, a transformação do homem, de acordo com as leis naturais para a qual ele tem que conhecer para fazer parte da sua evolução, do seu progresso. Então, daí, quando eu falei lá atrás que a importância do conhecimento, é justamente nesse sentido que eu quero colocar. Você estudar a doutrina espírita é maravilhoso, é bom e é gostoso estudar, mas precisa estudar também essas outras leis para você começar a entender o conjunto, como que essas coisas estão interligadas uma na outra e que o espírito faz parte de tudo isso. Para nós chegarmos lá, aonde chegaram esses outros luminares da espiritualidade, nós precisamos aprender, conhecer todos esses conhecimentos aí, para o espírito ficar assim, mais ou menos abastecidos de sabedoria, de acordo com as leis divinas, com as leis naturais. Seu Almério, eu achei interessante também, ainda falando de Swedenborg, algo que a gente vê em muitos pontos da doutrina, e Kardec era muito zeloso em relação a isso, porque o Swedenborg ele recomenda, já no século XVIII, ali no comecinho, né, em 1700 e pouco,
quando os espíritos começam a falar com o homem, ele deve estar disposto a não acreditar em tudo que eles dizem. Eu achei muito Também. sincrônico. Então, o Swedenborg ele recomendava muita cautela em relação às revelações dos espíritos. E por que ele falou isso? Eu achei muito bom que essa é uma fala dele, ainda encarnado, né? E aí, segundo agora já na Revista Espírita, de novembro de 1859, então já no século seguinte, o espírito de Swedenborg ele retoma uma comunicação com Allan Kardec. Então ele, né, se apresenta e ele afirma que o espírito que aparece para ele, que se autodenominava Senhor ou Deus, era, na verdade, um espírito comum, inferior, que se fazia passar pelo Mestre Jesus. Não é? E aí, por que isso é importante? E ele dizia que não foi por maldade, não, esse espírito era por pura ignorância mesmo. Né? Então, quando aos 56 anos ele diz ter uma revelação que Deus fala com ele, né? Depois, né, em 1859, na revista Espírita, eu achei muito interessante que ele diz, olha, né, na mesma revista ele escreve que ele escreveu muita coisa que foi importante, como a gente está dizendo aqui, mas ele também escreveu muita coisa absurda, ele mesmo dizendo. Ele dizendo para o Kardec. Ele dizendo para o Kardec. E que esse espírito que se autodenominou Senhor ou Deus, ele fez escrever muita coisa, e ele escrevia, ele não tinha filtro. Então, o próprio Swedenborg falou que o problema dele é que ele acreditou em tudo sem filtro, sem passar pelo crivo da razão e pelo crivo do bom senso. Então, é importante dizer também, ele foi catedrático de matemática, então anatomia, e ele teve ainda por cima, assim, várias invenções. E o que quer dizer, puxando a brasa para minha sardinha, né? Vocês sabem que eu gosto muito da psicologia, lá vem. Ele descobriu que o cérebro tem um movimento regular que se assemelha ao coração. Gente, olha uma coisa dessa, ele dizer isso em 1700, se um dos livros que a gente recomenda fala da ressonância, existe uma ressonância, o coração tem neurônios, o cérebro também. E quando nós colocamos a nossa atenção no coração, nós ativamos esses neurônios e eles, nessa conexão com o cérebro, harmonizam todo o nosso corpo. Agora, uma coisa são hoje, né, as pesquisas da ciência, da neurociência, outra é ele falar isso, né? Ele diz o movimento do cérebro e essa ação espiritual depende do espírito. Toda vez que o cérebro se anima, os fluidos são bombeados para as fibras, para os nervos. A cada sístole e diástole, bombeia o sangue através dos vasos. Então, eu fico imaginando ele tendo escrito isso. Aí sim, a gente vai levar em conta o quê? Tinha um aspecto mediúnico? Muito provavelmente já tínhamos aí esse aspecto, né? Então, ele tinha essa, como disse o seu Almério, né? Ele tinha tanto a mediunidade de clareaudiência, como também de clarividência, e também os efeitos físicos. Então, parte, né? E como ele se dedicou a todas essas áreas de estudo profundo, a sensação que eu tenho é que muita inspiração ele teve também dos espíritos, porque ele foi pioneiro, ele foi inovador, né? Com esse... Inclusive, tenho aqui uma informação dele, que o Dr. Thomas French, que é da Universidade de Cincinnati, ele afirma no livro dele, ele afirma que Swedenborg, ele já em 1734, ele já enunciou os fundamentos da teoria atômica. Então, aí você fala, peraí, né, gente? Aí também, né, você vê a presença da espiritualidade, né? Então, aí você tem a teoria atômica, a origem solar da Terra, dos planetas, a teoria ondulatória da luz.
Então, você vê que é muito, né, assim, fora que ele criou também máquinas de transporte, e ele deu também um manuscrito que ele fez, a estrutura da mente, né? Então, ele já fala da comunicação com ânimos, ele fala, né, ele fala de afeições, de motivações, isso muito antes do Freud falar de id, ego e superego. Então, e também a máquina de voar nos ares. Ele tem um desenho, né, em 1714, que ele projeta aí uma máquina que tem todas as características aí, né, já foi um dos prolegômenos, né, do início do avião. Então, o que tudo isso tem a ver, né, voltando a falar aqui do nosso estudo? Primeiro, pessoas sérias trouxeram informações e trouxeram bases, porque dá a impressão assim, bom, Kardec, então, né, de onde ele tirou? Sim, os espíritos, na primeira edição do Livro dos Espíritos, eles trouxeram o material e os princípios, que, aliás, vale a pena, né? Vale a pena quem gosta de estudar. Nós, em Arautos, fizemos esse estudo, né, dos princípios que são eu vou ver direitinho. E Kardec, quando se viu com esse material, ele falou, nossa, isso aqui é de uma complexidade, de uma profundidade, que se eu lançar ele simplesmente, as pessoas vão ter dificuldade em compreender. Então, ele, como pedagogo, ele ficou atento a essa questão, né, de poder facilitar para quem fosse ler. E olha que coisa mais bonita, né? Ele transforma, então, esse primeiro livro na segunda edição do Livro dos Espíritos e depois na sequência, né? Quem vem na sequência? Vocês lembram? Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto eu vou procurar aqui, que eu tenho anotado, eu vou passar para a Lê. Entra aí, Alexandra, vamos estudar junto aí. Vamos nessa. O que é interessante, né, que a gente está trazendo os precursores, né? O que significa isso, né? Falando aí um pouquinho do que a gente está falando hoje, né? De toda essa história, né, de todo o caminho que teve até chegar, né, em Allan Kardec, chegar nas edições dos livros, né? Então, quando a gente fala, é interessante que quando a gente estuda, né, a própria história de Jesus, a gente olha também na história de Jesus quem foram os precursores, né? Então, a gente, por exemplo, o povo essênio, que foi um povo que se diz que veio para ajudar Jesus e depois desapareceu, né? De alguma forma, esse povo desapareceu. Então, tem toda aí uma programação encarnatória, programação de história, né? Que é o que a gente está olhando aqui, né? De quantas pessoas contribuíram, porque, inclusive, né? Voltando aí um pouquinho, né? Para esse estudioso, né, que foi, né, para essa pessoa que foi o Emanuel Swedenborg. Eu espero que eu esteja falando o nome dele certo, né, porque o nome é sueco, gente, então é um pouco aí diferente. Lembra da Swedenborg? Começa que nem... Aê! Swedenborg, então a gente vai aprendendo, eu também estou aprendendo aqui junto, né? Então, todos esses estudos, essas descobertas que ele foi fazendo, inspirou e influenciou mentes brilhantes, né? Mentes de cientistas, políticos, né? Entre eles Emerson, Jorge Luiz Borges, tantas pessoas. Então, veja bem, e aí o que é interessante na história dele, que eu achei muito bonito do Emmanuel, é que quando ele recebeu a revelação, né, ele resolveu realmente se dedicar, e ele se colocou ali a serviço, né, de Jesus, da doutrina, para realmente aí sim, ele se debruçou, e olha quanta coisa, né, que ele estudava aí na história dele, a gente realmente vai ver de tantas vertentes diferentes, né? Como ele realmente é a fé. Então, ele traz, a partir da fé, uma entrega nesse trabalho que ele vai fazendo e vai aí inspirando, né, tantas pessoas, e é como a Delmar falou, né, o São Almério também. E não que a caminhada dele tenha sido fácil, né, porque mesmo com os escritos, com os trabalhos que ele ia fazendo, o que aconteceu?
né, tinham reveses, né, pessoas que não acreditavam, pessoas que iam contra, pessoas que questionavam, né, vamos lembrar, né, que ele nasceu, né, que a gente estava lá na época, né, de 1600 e pouco, 1700, ele nasceu em 1688, então vamos lembrar que nessa época ele também teve ali uma luta, né, para continuar esse trabalho. Eu acho isso muito bonito, essa perseverança e essa fé que foi movimentando ele também para abrir os caminhos, né? Vamos pensar que ele ia abrindo os caminhos para todos aqueles que vinham depois, né? Sabe que você falando assim, né? Na sequência eu tinha a Brigada Michele, ela colocou para nós aí a sequência que é bom memorizar, né? Primeiro é o Livro dos Espíritos, aí depois vem o Livro dos Médiuns, que em 861, o Evangelho vem depois, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras póstumas. E o que eu acho importante é o que a gente encontra, que essa foi a nossa preparação, né, com o seu Almério, o que a gente encontra de semelhante entre o Swedenborg e o Espiritismo? Bom, primeiro, a existência de Deus. Swedenborg, com 56 anos, depois de fazer tudo isso daí, ele resolve, né, dizer que ele tem uma... Mesmo que depois de desencarnado, né, quem se dizia Deus era um espírito, mas ele tinha essa crença na existência de Deus. Esse é um ponto que é semelhante. O segundo, a imortalidade da alma, porque ele via os espíritos, ele via, falava, conversava, escrevia, né, o que eles ditavam, portanto, a mediunidade, né, e essa imortalidade da alma. E também a questão da reencarnação, né, também é outro ponto que Swedenborg aborda, e a questão, lógico, ele não usava esse termo mediunidade, mas a maneira como ele explicava, né, só dele falar que tinha um vapor que saía dos poros dele, hoje em dia, vapor que sai de poros é ectoplasma, quer dizer, na hora, né? Quando eu li, eu falei assim, mas olha só, ele tinha também a mediunidade de efeitos físicos. Então, quando a gente passa pelas características basilares que estão em todas as obras, se você pegar qualquer obra, né, a doutrina, da doutrina, os 5 principais, mas tem a Revista Espírito, que é o Espiritismo, você vai ter obras póstumas, enfim, você vai encontrar esses 5 itens em todas elas, né? E também, vamos para Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que ele possa receber as nossas vibrações, eu recebi hoje, não sei se é verdade ou não, mas que ele possa receber as nossas vibrações, caso ele esteja necessitando, né? Que ele possa receber aí todo o nosso amor. E nessas características que a gente encontra em todos os livros, né, do Espiritismo, esses tópicos estão ali. Quando se fala de Deus, então se admite a existência de Deus, que no Livro dos Espíritos é a primeira pergunta, causa primária, primeira de todas as coisas, né? Na imortalidade da alma, idem, em toda obra, a gente, né, passa a estudar em profundidade, né? Porque quando nós aprendemos, Deus nos criou simples e ignorantes, né? Eu posso acreditar na imortalidade da alma, mas eu posso não acreditar na reencarnação. Tem pessoas que acreditam na imortalidade, mas não na reencarnação, né? Mas aí também é outro ponto importante, o ponto da reencarnação. E isso, né, tem muito a ver, 2 coisas. Aí o livre-arbítrio passa a ter uma importância muito grande e o esquecimento do passado também, né? E aí nós temos também a pluralidade dos mundos habitados, então, desde, né, passando pelo Evangelho, na casa do Pai há muitas moradas, assim como quando ele coloca ali as características, né, os espíritos nos passam as características dos mundos superiores e dos mundos inferiores, né, e colocando inclusive aonde o próprio planeta Terra está inserido. Então nós temos, e eles vão em detalhes, né, nos planetas superiores, o corpo perispiritual, ele é muito rarefeito, as pessoas elas não andam, né, elas planam, é como se elas flutuassem, se assemelhando né, aos anjos, e ainda assim não são mundos puros, mas, né, mundos que estão em estágios. Quando o senhor Almério falou nas esferas, eu tinha separado esse pedaço para falar, né, quando o Swedenborg fala nas esferas, também a gente pode entender nessas esferas celestes, onde, de acordo
com a evolução do espírito, a gente pode habitar. Então, que tal dedicar o nosso tempo para sutilizar, né, a nossa vida, para espiritualizar a nossa vida? Porque quanto mais espiritualizados estejamos, fazemos 2 favores para nós mesmos e o ambiente em que nós vivemos, né? E também, né, se é o caso, de passarmos a habitar outras esferas, outros planetas. Lembrando que o próprio Dr. Bezerra já tinha essa possibilidade, ele já podia, né, mudar de planeta para um planeta mais espiritualizado, mas ele faz a escolha de ficar, né, aqui na Terra, auxiliando no nosso processo de transição. E a mediunidade. Então, essas características do espiritismo, é importante a gente trazer reiteradamente, porque aí devagarzinho vai decantando, né? Se alguém perguntar, mas quais são as características, os pilares, assim, no que o espiritismo acredita? Acredita em Deus, na existência de um Deus, acredita na imortalidade da alma, acredita na reencarnação, acredita na pluralidade dos mundos habitados e acredita na mediunidade. Então, esses pontos, eles são basilares em toda a obra, né? Em todas e tanto as obras básicas de Kardec, né, dos espíritos através de Kardec, como também, né, dos demais médiuns aí que nos trazem tanta beleza. E a Hilda colocou aqui para nós que o Swedenborg, ele também, além de tudo, né, a questão da premonição, né? Ele previu dias antes a própria morte. Então, o que eu percebo? Que por mais dificuldades que ele tenha tido, no caso com a mediunidade, ele sempre se manteve dentro da crença dele, dentro, né, das dificuldades todas que ele teve, né? Ele sempre se manteve fiel, né? E muito equilibrado também. Porque imagine, aos 56 anos ele começar a ter as manifestações. Imagine o que foi, né? E aí faz a conta, se ele faleceu com 86, foram mais 30 anos. Foram 30 anos, onde ele tinha todas... E aí, de novo, eu gosto de voltar no tempo, porque eu fico me imaginando no lugar dele. Não tinha Kardec e não tinha os livros, não tinha o livro dos médiuns para ele poder saber o que estava acontecendo com ele, não tinha o livro dos espíritos para ele ler e também ele se embasar. Então, imagine ele tendo todas essas manifestações, levá-las a sério, como ele levou, né? Sendo atacado do jeito que ele foi e sem ter o suporte, no sentido de, não, mas alguém já disse isso, não, mas alguém... Não, né? Então, para mim fica muito... A Fernanda, eu ia até pedir... A Fernanda, abre o microfone, você escreveu alguma coisa, mas eu vou pedir que se você puder abrir o microfone, eu prefiro, e você fala direto. Oi, pessoal. Não fui eu, não. Foi uma outra Fernanda, ela perguntou assim, além das 6 obras citadas, também tem o livro O que é o Espiritismo? Dificilmente essa obra é comentada. Por quê? Ah, sim, mas vamos lá. O que é o Espiritismo é de 59, então vamos falar por quê? Vamos voltar em 1957, ele escreve o Livro dos Espíritos, e em 1958 ele lança a 2ª edição, tanto que muita gente não considera a primeira, já vai direto na 2ª, que é quando o Kardec faz ali os seus rodapés, faz os seus comentários do estudo que ele mesmo também elabora, né? Por isso que a gente sempre é muito grata a ele. O que é o Espiritismo? É um livro fininho, não sei se você já leu, eu já li. E por que ele faz esse livro? É quase que um introito, é uma introdução para aquelas pessoas que... E aí eu entro com o doutor Reinaldo, aquelas pessoas que têm preguiça de ler, porque cá entre nós. E ele brincava, ele falava assim, espírita, entre várias brincadeiras, né, ele falava que espírita tinha uma ratoeira no bolso, né, porque tinha dificuldade em ajudar nas coisas e tal, e ele falava que espírita... E ele falava, e como espírita é preguiçoso para estudar, como é que foi elaborado o Livro dos Espíritos? Pergunta e resposta. Por quê? Você lê um pouco, aí você cansa. Cansou? Deixa o livro lá de lado. Aí, daqui a pouco, você está com tempo, você vai lá e você lê mais algumas perguntas com algumas respostas, né? Então, O que é o Espiritismo é um livro fino,
onde ele fala, assim, praticamente, assim, isso que eu acabei de falar agora aqui para vocês, em linhas gerais. Ele vai dar um aperitivo, ele vai dar um estímulo para que, se você se estimulou no que é o espiritismo, aí você pega gosto pela leitura, e aí você vai ler o livro dos médiuns, aí você vai ler o Evangelho, daí você vai ler o Céu e o Inferno, a Gênese, a Iniciação Espírita também é um livro que é pouco falado, né? E as obras póstumas, que também é pouco falada. Engraçado, né? Delmar, que quando a gente começou, né, a retomar aqui os estudos, esse livro, O que é o Espiritismo, né, eu achei ele aqui em casa, e é muito interessante que é isso mesmo que a Delmar falou, né, que aqui ele diz que aqui tem os preceitos, né, principais, a essência do Espiritismo, e que a gente nunca deve perder de vista, né? E logo no início dele, ele fala de um resumo desses princípios que ele diz: fora da caridade não há salvação, que foi justamente quando apareceu essa palavra caridade, né, que começou a tornar aí o espiritismo de alguma forma mais popular, que começou a aproximar as pessoas do espiritismo. Aqui diz assim: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Falando aí da lei da reencarnação. E o mais interessante é que diz assim: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, eu achei tão bonita essa parte, né, já que perguntaram aqui desse livro que é Espiritismo, e está bem na introdução dele, que está dizendo, né, que é atemporal. O que significa isso? Em qualquer tempo que nós, né, aqui na humanidade, a gente esteja vivendo, né, que aí essa fé inquebrantável, né, que essa fé que o próprio Emmanuel, o próprio Kardec, todos os outros que vieram, né, aí como Divaldo, Chico, todos, que vieram trazendo dentro de si essa fé para continuar os seus trabalhos, as suas jornadas, que, vamos combinar, né, tem também os seus momentos difíceis, porém traz aí a perseverança e a fé na continuidade do trabalho. Então, esse livro, O que é o Espiritismo, ele traz realmente aí um resumo, né, do que é o Espiritismo e dos seus princípios, aí para a gente poder estar estudando. Olha, que legal, muito bom, Lê, e não existem coincidências, né? Está com o livro aí na mão. Então, vamos falar assim, principalmente talvez para quem não conhece. Ui! A Hilda levantou a mão, você quer falar? Pois não, Hilda, pode levantar a mão, diga lá. Não, tem, ainda falando sobre o Swedenborg, tem uma parte, né, que ele sofreu muitas perseguições, né? Mas é muito legal que com todos os boatos que ele sofreu, ele continuou a trabalhar e continuou a escrever, sem se importar com as críticas. E com a mesma serenidade, ele continuou sabendo que tudo que ele fazia seria para um futuro muito distante. Eu achei isso tão legal, porque é o que a gente até começou agora, eu nem sabia sobre ele, eu achei muito interessante estudar e pesquisar. Nossa, eu conhecia muito pouco dele, né? E ele continuou sabendo que tudo que ele estava fazendo seria para um futuro muito distante. É isso. Estamos aqui nesse futuro distante falando dele, aí rendendo uma homenagem a ele. Mas sabe por que a gente não sabe dele? Porque as obras dele, gente, o cara é teólogo. Sabe aqueles livros dessa? Se a gente está reclamando, acabei de falar do livro dos Espíritos, do Evangelho, se a gente não lê esse, imagina essas obras, quer dizer, desse tamanho? As obras são volumosas, abstratas até. Então, sabe quem lê? Erudito, são pessoas assim, né? Então, de verdade, só no futuro mesmo, né? Agora, o que eu achei interessante, nem sabia se eu ia falar ou não, mas já que sou americana, nós vamos para detalhes, coisas que eu gosto, né? Que é saber, então, como é que foi que começou essa história. Imagina que ele estava em 1743, foi aí que começou, né? Quando ele tinha 53 anos, um espírito aparece para ele, sob forma humana, enquanto ele estava comendo. E sabe o que o espírito falou para ele? Não coma demais. Eu falei, nossa, olha o jeito que o espírito aborda o Swedenborg, você acha que isso é jeito? Não coma demais. Aí ele falou, ele escreve isso, foi um começo um pouco trivial, convenha-se, né? E aí que ele fala, e depois ele se retrata com Kardec, porque o espírito diz para ele assim: eu sou Deus, o Senhor Criador e Redentor, e eu te escolhi para explicar
aos homens o sentido interior, o sentido espiritual das escrituras sagradas. Ditar-te-ei o que deves escrever. E é aí que ele fala que, como ele não colocou o crivo da razão e o bom senso, não colocou essas duas coisas, ele acabou escrevendo muita coisa legal, mas acabou escrevendo umas barbaridades aí também. E aí, lógico, mas, gente, isso é em 1700, porque se fosse hoje, né, se um espírito chega para você e diz isso, você já sabe que o espírito, ele pode até ser um espírito assim, mas é um espírito ainda com a ignorância, né? Legal? E também vai falar que para comer menos, aí, por exemplo, você está com fome, aí tem que ver todos esses detalhes. Se o espírito está dando dicas tão diretas, né? Também não é de alta evolução. Mas, enfim, o que eu acho importante aí sim, trazendo aí a seriedade, é que desde esse dia em diante, que aí junta com o que a Hilda falou, né? Que desde dia em diante, ele renuncia a todas as ocupações que ele tinha. O cara focado, gente. Né? Pegou assim, e ele já tinha muito sucesso, ele era muito reconhecido, ele era muito respeitado, mas ele passa o quê? A se dedicar integralmente, ele passa a trabalhar somente nas questões espirituais. E ele segue. Então, por mais dos ataques, aí eu junto com a que a Hilda falou, né? Por mais ataques que ele receba, ele vai assim, mais assim, determinado, muito determinado, né? E agradecer o seu Almério, porque ele, né, a gente ia dar um en passant na história do Swedenborg como pioneiro, né, como das bases, então as irmãs Fox, mas Swedenborg aí trazendo para nós, né? E vamos ver o que mais eu separei aqui. Ó, olha o ponto, tá vendo? O ponto da doutrina dele é há um só Deus. Então, aí, né, ele coloca, por isso que já é o primeiro ponto aqui, né, a existência de Deus, essa semelhança. E também que há espíritos que, quando a pessoa, né, falece, tem os espíritos já aguardando, né, para receber. Então, poxa, então é a imortalidade da alma. Então, nós temos aí todas essas... e ele fala também uma coisa interessante, que os espíritos, ele vê em 3 lugares diferentes. Os céus, né, os planos super, os intermediários e o inferno. E eu achei interessante porque aí nós temos, né, a semelhança das áreas mais do umbral, né? E ele, após a morte, entra-se no mundo dos espíritos. Os santos se dirigem voluntariamente a um dos 3 céus e aqueles outros, quer dizer, né, aos outros 3 infernos. Então, ele já vê aí as categorias, né? Ele não coloca só um céu e um inferno, ele vê os intermediários, né? Todas as etapas intermediárias que a gente aprende no Espiritismo também. Muito bem. Acho que a gente pode agora, talvez, já encerrando. Alexandra, quer falar alguém quer colocar algum ponto antes do encerramento? Antes do encerramento, só agradecer, né? Agradecer todo esse conhecimento que a gente está, e que junto com vocês aqui a gente está retomando, né? Trazendo aqui, que é tão importante, né? A gente ter essas bases de estudo, ter as bases da doutrina aí. E a gente vai ter agora uma prece de encerramento com a Fernanda, né, Fê, que vai fazer agora a prece de encerramento. E se alguém antes da Fê quiser também falar mais alguma coisa. Então eu quero, antes de encerrar e passar para a Fê, que a gente tem ainda uns minutinhos, que então a própria história de vida do Swedenborg, ela prova essa visão espiritual, porque ele deixou muita coisa escrita, né? E as histórias que contam dele também. E era assim, era tão natural, né, que ele nunca se sentiu prejudicado e não o prejudicou diretamente. Esse exercício dessas faculdades que para eles eram naturais, diferente das irmãs Fox, acho importante, sem crítica nem julgamento, mas olhar, né, como foi a mediunidade, o uso da mediunidade das irmãs Fox, e agora aqui a história de vida do próprio Swedenborg, né, dessas faculdades naturais. E após o seu falecimento na Academia de Ciências de Estocolmo,
né, mostrando que ele foi muito homenageado pela sua vasta erudição, pelos discursos que foram proferidos na Assembleia do Parlamento em 1761, onde ele tomou, inclusive, a palavra para muitos assuntos políticos do país e contribuiu muito. E só para se ter uma ideia, eu deixei isso para o finalzinho, tem uma religião, né? Acabaram criando uma religião em nome dele, porque ele fez muitos prosélitos em Londres, na Holanda, Paris. Então, nasceu também uma sociedade né, através desses estudos dele, tá bom? Então, acho que é isso. Aí eu já passo aqui para Fernandinha fazer a nossa prece de encerramento. Fê? Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo, né? Começando a agradecer por mais uma oportunidade de crescimento espiritual e expansão de conhecimento em relação à doutrina espírita. Nós agradecemos a espiritualidade, aos dirigentes da Casa Arautos do Espiritismo e todos aqueles que contribuem para o fortalecimento da caridade e do trabalho espiritual aqui na Terra. Que possamos, cada um de nós, sair daqui se sentindo fortalecidos para continuar na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Obrigada a todos.